E quanto àquela tese do Ray Dalio, porque, por exemplo, agora está muito menos em moda falar que a China ela vai passar os Estados Unidos e ser a líder hegemônica do mundo, né? A gente vive a hegemonia americana, as outras duas opções são seria a chinesa ou uma disputa entre eles. E o Ray Dalio, no livro, ele pega toda a história para mostrar como que você tinha os espanhóis dominando e vieram os holandeses, e depois os holandeses vieram os ingleses, depois os ingleses americanos, e ele colocava até num gráfico, ele fez um videozinho muito bom, a China passando assim os Estados Unidos, era a tese dele. Pouco depois dele publicar o livro, ele zerou China. Que demora pra ser publicado também, até entendo. Meu livro tá lá que eu falei, ó, Bitcoin a 60 mil parece bom, tá 80, tá 90, então o negócio anda. E eu não sei mais se ele tem a mesma ideia. Você acha que ainda é possível a China com essa demografia horrorosa deles, com problemas estruturais, né? E com essa liderança realmente em termos tecnológicos americanas, nessa revolução da IA, as empresas super produtivas, você acha que a gente vai continuar vivendo durante o tempo da nossa vida nessa Pax Americana ou não? Tem espaço realmente para a China passar? Não, olha só, espaço para a China passar, eu acho bem complicado. O Niall Ferguson, eu gosto muito do Niall, cara. O Niall, para mim, é um cara fantástico. Se tem um cara que olha assim e diz, eu queria ser esse cara, até na Clarice, eu queria ter até o acento dele, o sotaque dele, né? Que ele tem aquele public school. Né? Ele é escocês, mas ele é public school accent, né? Porque no Reino Unido é o seguinte, o Reino Unido é meio sistema de castas, tá? Então, pela maneira que você fala, você entende mais ou menos a casta que você é. Tipo assim, pega o Tony Blair e o Gordon Brown falando, são dois escoceses. Mas eles falam igual a Emma Thompson ou igual o Colin Firth, eles falam aquele sotaque, que é um sotaque da classe alta, da casta alta, né, do Reino Unido. E o Niall Ferguson tem esse sotaque que é, tipo assim, a minha esposa adora, eu adoro, eu acho sensacional. Né? Eu até imito de vez em quando. Inclusive ele tem aquela lei de Ferguson, que fala que se uma potência gasta mais em juros da dívida, não vai ser potência muito tempo. Não vai ser potência. Então ele diz basicamente isso, né? Os Estados Unidos está chegando nesse ponto, que gasta mais em juros do que em defesa, então não vai ser mais potência. Eu acho o seguinte, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, eu não lembro nem mais o percentual do PIB que eles eram, uma coisa perto de 50%. Eles chegaram a uma coisa absurda do PIB global depois que a Europa foi destruída. Eu não lembro o número exato, mas era um percentual muito grande, esse percentual foi declinando até recentemente, porque basicamente a Ásia cresceu, a Europa se recuperou, e os Estados Unidos ficaram menores em relação à economia global do que eles eram no final da Segunda Guerra Mundial. A coisa, eu acho que isso foi um processo de convergência global. Né? Será que a gente não vai começar um processo de divergência global? Eu estou perguntando isso, tá? Porque a Europa não, ela entra em políticas que não são políticas, são políticas até, eu vou dizer que a verdadeira política keynesiana é a política Europa atual. Porque o Keynes dizia que uma hora que o ser humano satisfizesse toda a sua vontade básica, material, ele ia trabalhar cada vez menos, ia, na verdade, mudar o processo. O europeu fez isso, ele foi Keynes na veia, né? Ele mudou isso. E o problema que o Niall fala é que quando você não tem liberdade, que é uma coisa meio Haykiana também, né? Quando você não tem liberdades nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu... não tem realmente... As pessoas não confiam na máquina, ou as pessoas não confiam uma das outras, porque a instituição como um todo não é forte o suficiente. Quer dizer, um governo que te coloca um ranking social, porque tem isso na China, né? Você tem um ranking social, se o ranking for ruim, você não pega nem ônibus. É um governo que te restringe em certas atitudes, ele também restringe a criatividade do país, ele restringe a dinâmica do país, e faz com que... Eu vou voltar até aquele caso que a gente falou, né? O cara que investe em ações não tem que ser o cara criativo, que pensa na frente, que vai tomar o risco. Você tem que incentivar esse tipo de comportamento para a sua economia ser pujante. Quando você não tem esse tipo de comportamento, que a China não incentiva, você vira um copycat. Porque até as empresas de tecnologia que foram um sucesso na China são copycats de uma maneira ou de outra, de tudo foi feito nos Estados Unidos. A única diferença é que a China cerceou, né, e disse assim, os Estados Unidos não entra aqui, e eles fizeram uma série de copycats do que foi feito dentro dos Estados Unidos. Mas a China nunca é liderança nesse processo. Tá? O que a China faz bem é, uma vez que a Tesla fez carro elétrico, postou que carro elétrico é viável, ela pega, copia isso rapidamente, a capacidade de produção é brutal, e faz com que, na verdade, ela consiga dominar sob o ponto de vista industrial de produção. Eu não consigo... Eu acho que a AI está aí para provar isso. Tá? Porque as pessoas falavam assim, a China está liderando AI. Quantas vezes eu escutei isso nos últimos quadros? Você escutou isso, certamente. Sim. Você teve gente até aqui falando isso. Uhum. E o que se provou é que não, ela estava bem atrás em AI, quando os Estados Unidos realmente inovou. Eu argumentaria que era praticamente toda a inovação do mundo. Por que eu estou falando de divergência? Porque quase toda a inovação que eu vi no mundo na última década... Eu estou aqui falando com vocês por uma simples razão, tá? Eu sou bem humilde nesse sentido. É porque há
14 anos atrás, eu entendi que as empresas de tecnologia americana iam ser o que eram. Tá? Eu comecei a entender isso e eu segui esse processo e isso levou minha carreira para frente. Eu entendi que a inovação estava dentro dos Estados Unidos. Eu sempre falo, não tem pessoa milagrosa, tem simplesmente pessoas que trabalham mais duro, estudam mais duro e por vezes você tem que pegar a tendência, como você pegou o Bitcoin. E você pegou o Bitcoin por quê? Porque você viu antes das outras pessoas. Hoje em dia todo mundo quer, mas você viu antes. Então você tem que ver antes. Eu vi antes essa questão das empresas de tecnologia. Inclusive, quando eu cheguei no Brasil, todo mundo queria comprar um BEV, queria comprar coisas do grupo 3G, era Kraft Heinz, era coisa do momento. Por que a gente não compra Google? Por que a gente não compra Amazon? Por que a gente não compra essas empresas? Né? Inclusive, uma das primeiras cartas que eu escrevi na JGP foi Google. Né? Eu digo, por que a gente não compra isso aqui? Na época era... Poxa, é uma fração do que era hoje, do que é hoje. E eu acho que você tem que ter essa capacidade. A China, eu acho que não tem isso. Porque quando você restringe, quando você emascula a tua sociedade, tá? Isso vai junto, esse sentimento vai junto, essa criatividade vai junto. E nada que eu vejo na China me faz crer que alguma coisa revolucionária vai vir de lá. E aí você entra com os problemas. Vai ser uma década para você refazer o tecido social dentro de uma sociedade diferente de consumo, e você vai ser uma sociedade com um decréscimo demográfico muito forte, uma situação muito difícil de resolver, tá? Porque você já tem a cultura. Você vê, você liberou a One Child Policy, não mudou em nada a demografia chinesa. Então, o que acontece? Você tem uma cultura já, esses planejamentos sociais. Por isso que eu digo, eu tenho muito medo do Bolsa Brasil, Família no Brasil. Porque eu não sei o resultado social. Eu viajo no Nordeste, eu fiz uma viagem no Nordeste, passava por cidade, eu perguntava, qual a atividade aqui nessa cidade? Ah, todo mundo aqui vive de Bolsa Família. Eu passava na outra cidade, e aqui, o que as pessoas fazem? Por que tem essas estruturas aqui? Ah, não, aqui todo mundo mora de Bolsa Família. E você vai de cidade em cidade, cidades pequenas, né, do Nordeste, você vê muito essa realidade. Tá? Isso é um experimento social horroroso. Eu não sei o que essas pessoas vão se tornar. Dá uma droga barata, deixa uma droga barata permear a sociedade e você pode ver muitas vezes pessoas perdidas nessa droga. Como acontece nos Estados Unidos, olha o número de mortes por desesperos aumentando nos Estados Unidos, porque você coloca as pessoas fora do mercado de trabalho, você desinsere, você paga benefícios para essas pessoas, porque o número de pessoas, por exemplo, por insanidade mental, que recebem benefícios dentro dos Estados Unidos só cresce. O Brasil também. Né? Olha a conta como é que está. Essas pessoas têm acesso a droga barata, quando tiveram recentemente nos Estados Unidos, as pessoas se matam. Tá? Então, eu não sei, esse experimento, a Suécia, por exemplo, teve um experimento social de falar basicamente que as pessoas podiam criar filhos sozinhos. Tem um filme maravilhoso que é Mulheres da Suécia, eu não lembro o nome, mas é um filme maravilhoso sobre o experimento social cultural da Suécia, em que fez com que vários casamentos se dissipassem. Isso causou um problema enorme de pessoas que começaram a morar sozinhas, envelhecer e morrer sozinhas na Suécia. São coisas que você não pensa na sociedade, e pessoas morriam na Suécia e isso se descobria 5 meses depois, o corpo estava 5 meses. Nossa. Porque só depois que as pessoas pararam de pagar a conta por 4, 5 meses, a companhia de utility ia lá para ver o que estava acontecendo. Então, experimentos sociais desse tipo numa sociedade, você não sabe quais são. Eu não sei. Eu tenho a Rússia, por exemplo, que é uma sociedade em que a população já decresce. Eu tenho muito medo que vire um estado falido, um failed state. É um dos maiores medos que eu tenho sociais. Porque em vários experimentos sociais que você foi criando na Rússia, você acabou destruindo grande parte do tecido social. Os homens morrem muito cedo. Né? Eu sempre brinco que a parte cara da Blood Mary russa é o tomate, né? A vodka é barata, o cara toma, e você olha a pirâmide, por exemplo, da Rússia, falta homem, claramente falta homem. Você olha a pirâmide da China hoje, falta homem, falta muito homem. Tá? Desculpa, falta mulher e falta muita mulher. E não tem nada pior do que um homem sem mulher, cara. Com todo respeito, os homens precisam de mulheres para estabilizar eles. Homem jovem sem mulher, né, Malu? Você sabe, né? É verdade. Tem que estabilizar o Bruno. Mas homem jovem sem mulher, pior, sem emprego, porque o desemprego jovem na China é muito alto. Cara, não tem coisa pior para uma sociedade. Aliás, tem gente que diz isso, né? Vários estudiosos, antropólogos dizem que a monogamia foi criada justamente para acabar com o problema do homem sozinho, jovem, dentro de uma sociedade, porque isso é tão ruim para a sociedade que é melhor que as pessoas, que os homens da casta superior aceitem a monogamia, porque senão é caos social completo. Tá? O Taleb coloca isso num livro também, que um dos benefícios do cristianismo foi isso. Uma mulher, um homem,
Porque antes você tinha os homens do mais alto escalão social em Roma, por exemplo, com várias mulheres, né? Uma mulher oficial, mas tinha um monte de concubinas. E o Oliver Stone, que eu vi aqui uma vez, cientista político, ele estava falando sobre como, estatisticamente, quem faz protesto e derruba o governo é homem solteiro na casa entre os 20 e 30 anos. É terrível. Porque o casado já obedece um tirano em casa. Então o cara não tem problema em obedecer um outro, entendendo, no governo. São duas coisas terríveis. Falta de... Honestamente falando, tá? É homem jovem, tá? Sem um controle de um casamento, numa situação de uma família estável, e homem sem religião. Tá? Falta de religião. Eu vejo isso pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um dos fatores que eu acho que o Rio de Janeiro acalmou muito na última década e meia é evangelização. Evangelização acalmou muito o Rio de Janeiro. Tá? Eu vejo até pelas pessoas que trabalham na família, coisas do gênero, eu digo assim, cara, eu olho tipo assim, porteiro, pessoas que não têm algum contato dentro da sociedade, cara, com evangelização, porque o evangélico tem aquela virtude maravilhosa de que a coisa é tipo assim, para de beber, começa a trabalhar, entra no controle, forma uma família, isso acalma a pessoa, né? Então, a China hoje, com vários homens sem possibilidade de formar uma família. Porque dizem que o Tinder da China, eu nunca vi isso, tá? Mas diz que o Tinder da China, a principal coisa que você tem que colocar é logo de cara, que você tem salário, que você é capaz de formar uma família, que você é capaz de sustentar uma família. Porque a competição é tão forte, entendeu? Que você sabe que tem essa relação nessas redes sociais, para homem, é terrível. O Scott Galloway fala isso muito bem. Ele diz assim que todas as mulheres procuram um grupo muito pequeno de homens. São homens com certas características, né? E principalmente a capacidade de ser previsível e ser generoso, so on, so forth. Ele fala de todas as características. Mas para o homem chinês, então, isso é terrível. O cara quer se marketear de cara, que ele é capaz de sustentar uma família. Então, nesse sentido, eu acho a China, cara, um experimento social que eu não sei o que acontece ali. Eu realmente não sei. Eu olho com curiosidade, você me pergunta assim, eu me lembro do pessoal da GAFCAL, eu falei do Charles Gave, né? O pessoal do Charles Gave, eu falei, cara, ele vai falar por 10 horas aqui, você tem que cortar em algum momento. Mas minha grávida tá na verdade, a minha bexiga já não deixa. Xixi. A minha bexiga já Aliás, já parabéns foi, a você, gente. cara, uma experiência maravilhosa. Obrigada. Eu vou te dizer, não existe nada na vida como ter filho. Absolutamente nada na vida como ter filho. Vai acabar, não? Pode. Vou deixar uma luz passar aqui para então, o banheiro. dá licença. Não existe experiência como essa, com a paternidade e a maternidade. Aliás, eu até falo isso, as pessoas que falam para mim que não querem ter filhos, eu digo, cara, repensa 10 vezes a tua decisão, tenha os teus filhos, porque nada paga isso. Bom, mas eu estava falando, então você tem esse experimento social na China. Eu não sei, cara. Eu sei o seguinte, o pessoal da GAVCAL, eles falavam, eu falei até do Charles Gave, né, eles quiseram ir para Hong Kong, porque achavam que o centro do mundo ia mudar para a Ásia. Tá? Eu tenho amigos meus que foram para Hong Kong, achando que o centro do mundo ia mudar para a Ásia. Eu te garanto, estão doidos para voltar, tá? Para os Estados Unidos ou até aqui para o Brasil, porque não é o centro do mundo, não vai ser lá. O centro do mundo civilizado, que a gente gostaria de viver, que a gente gosta de viver e que a gente tem o prazer da liberdade individual de viver. As pessoas criticam a nossa sociedade, né? As pessoas às vezes criticam os Estados Unidos. A gente nunca teve, na história da humanidade, uma sociedade tão equilibrada, onde você pode viver a tua vida, ter teus filhos, ter a previsibilidade de criar seus filhos, dar a educação dos seus filhos, como a gente tem hoje na sociedade ocidental. A gente não pode criticar essa sociedade. Ela é única na história da humanidade. Eu até lembro dos garotos falando, né? Os garotos falam, mas tem isso aqui. Eu digo, queridos, você vive numa sociedade, acho que as pessoas mais jovens não percebem. É o único que a gente vive hoje. 70 anos de acumulação de capital sem uma guerra maior, dentro de uma sociedade livre, é absolutamente única. Eu quero estar aqui, eu não quero estar na Ásia, cara. Não quero, de jeito nenhum. Eu lembro que eu vi um documentário na Amazon, aquele One Child Nation, que conta a experiência na China com as 4 décadas de política do filho único. Eu lembro de algumas entrevistas com médicos que faziam abortos, né? Que não podia ter mais de um filho. E aí, uma única médica falando, quantos abortos você fez? Ela falou, mais de 70 mil. Uma única pessoa. Eu falei, caramba. Não, e você pensa o seguinte, você pensa o quão, tipo assim, se existe 50 milhões que seja de homens a mais que mulheres, você pode imaginar o processo nefasto que gerou isso. Isso não é pela natureza, isso foi causado por clínicas de aborto em modo extensivo. Se você defende uma sociedade desse tipo assim, eu acho que você tem que repensar os seus valores.
né? Você não pode defender uma sociedade onde você criou um imbalance de 50 milhões de pessoas porque alguém no governo central, em algum momento, disse que você tinha que ter um filho só e as pessoas optaram naquele momento por ter filhos homens para poder garantir o sustento da família, ou o que quer que seja no futuro. Que eu acho até uma decisão bem ruim. Se eu tivesse pensado, talvez, eu acho que as mulheres são mais previsíveis e mais confiáveis como filho, mas isso é outro assunto.